Nós então estamos continuando o nosso estudo nas parábolas de Jesus Cristo, a partir do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos estudar a parábola da ovelha perdida. O tema da mensagem desta noite é Basta de tolas separações. A parábola da ovelha perdida. E essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Lucas capítulo 15, de 1 a 7. Aqui a parábola, ela está inserida no contexto onde tratam de três parábolas, basicamente do mesmo tema. Nós temos a parábola da dracma, da ovelha perdida, da dracma perdida, que seria da moeda perdida, e depois do filho perdido, ou filho pródigo, como é mais conhecida. E essas parábolas, elas ilustram a busca incansável por aquilo que se perdeu e também a alegria de encontrar aquilo que estava perdido. E essa parábola que Jesus vem contar aqui em Lucas capítulo 15 sobre a ovelha perdida está dentro de um contexto em que há judeus, fariseus ali na volta de Cristo, a publicanos, pecadores, e a mensagem central é para os religiosos daquela época, principalmente os judeus que estavam ali, que se achavam superiores aos demais, que achavam que por seguir a lei, eles eram merecedores verdadeiramente do reino de Deus e não os outros, e julgavam Jesus Cristo por assentar junto com pecadores, junto com publicanos, e criavam-se várias separações dentro ali da religião. Entendiam que a salvação era para eles, não para aqueles pecadores. Mas Jesus Cristo veio mostrar aqui que devemos buscar a todas as pessoas. Jesus Cristo veio para todos, buscar aquele que está perdido, e não somente para uma classe especial de pessoas. E as separações então já existiam naquela época, onde uns se achavam superiores aos demais, e assim se dividiam em classes, em grupos. E atualmente muitas vezes nós vemos isso até mesmo dentro da igreja. As pessoas se separam por estilos de cântico, de adoração, e criam diferenças entre si. As pessoas se separam por questões administrativas dentro de uma igreja, e as pessoas se separam por questões secundárias da Bíblia, que não são centrais da fé cristã, mas criam divisões por causa de pequenas interpretações da Bíblia. São questões que não envolvem o que é central para a nossa fé. E principalmente ver separações com as nossas personalidades, por causa do nosso ego, por nosso orgulho, por acharmos detentores da verdade. O que é que estava acontecendo com aqueles religiosos da época? Que Jesus veio se dirigir principalmente esta parábola aqui da ovelha perdida. E o maior problema dessas separações, dessas divisões, é que elas impedem o avanço do reino de Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas em mostrar que a sua vontade é verdadeira do que buscar a vontade de Deus para as suas vidas, ou para a igreja, para a sua família, para onde for. Coloca o seu próprio desejo, às vezes aproxima o desejo de Deus, ou tentam fazer isso pelo menos. Isso impede então o avanço do reino de Deus. E nós possamos ser pessoas humildes, nos livrar de todo o egoísmo, orgulho que tem invadido nosso coração, impedindo de falar de Jesus, de buscar aquele que está perdido, de cuidar dos outros. Vamos estar lendo então Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 7. Vamos estar lendo aqui, os irmãos podem acompanhar suas Bíblias. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la?
E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está orando ao nosso Deus? Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra aqui revelada para nós. Muito obrigado por termos este momento, este local, Senhor, para te cultuar e aprender mais de Ti. Te peço que neste momento me use, Senhor, para transmitir a Tua palavra, para sermos moldados por Ti, para sermos mudados por Ti, Senhor, para pregar o verdadeiro Evangelho a outras pessoas, para viver e ajudar uns aos outros, Senhor, entendendo que a Tua vontade para nós é que sejamos unidos pelo reino de Deus, pelo avanço do reino de Deus nesta cidade, Senhor. Derruba-se qualquer tipo de separação que possa haver, Senhor. Possamos juntos proclamar o Teu Evangelho para esta cidade, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Lucas 15 aqui, ele começa falando ali que todos os publicanos e pecadores estavam aproximando-se de Jesus para ouvir. Quem que eram os publicanos? Quem que eram os pecadores? Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam impostos do próprio povo, dos judeus, para entregar esses impostos a Roma. Então o imposto cobrado do povo não ficava com o próprio povo, era entregado para Roma. E por isso os publicanos eram considerados traidores da pátria e eram odiados por muitos naquela época. Os pecadores, basicamente, são considerados aqueles que não seguiam a lei de Moisés, que não seguiam o judaísmo, como os fariseus e outras classes, pessoas achavam que deveriam ser seguidas. E vemos, por outro lado, os fariseus, ali, os escribas, murmurando por Jesus estar com esses pecadores ali ao seu redor. Então esses eram líderes religiosos da época que murmuravam por Cristo estar cuidando e amando a todas as pessoas. Amando as pessoas que os fariseus achavam que não deveriam ser amadas, que os escribas achavam que não deveriam ser amadas. Jesus dizia: ame a todos. Devemos estar unidos e buscar aquele que se perdeu. Buscar aquele que não está no reino de Deus. Verificaremos então algumas lições da parábola da ovelha perdida. Primeira, resgate o perdido. Os três primeiros versículos 13 e 4 dizem assim: então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Irmãos, ali na cultura judaica, o pastor de ovelhas era uma figura comum. Era comum haver esse tipo de pastor ali. Então Jesus traz uma administração comum a eles. E ao mesmo tempo é um tipo de puxão de orelha, porque muitas vezes os pastores de ovelhas eram mal vistos, porque as suas ovelhas comiam plantações das outras pessoas. Mas ele diz: esses que vocês veem de modo ruim, esses pastores, vocês devem ser como eles, como essa parábola aqui que estou contando, e buscar aquele que havia se perdido. A ovelha perdida simboliza aqui o pecador longe de Deus. E o ato de buscar essa ovelha perdida, ela demonstra a iniciativa de Deus em nos salvar, porque só podemos ser salvos se Deus nos buscar. Nós não vamos até Ele por nossa própria iniciativa, mas Deus veio até nós, então respondemos essa iniciativa do nosso Deus. E ao mesmo tempo esse buscar da ovelha perdida simboliza a nossa atitude que devemos ter para com as outras pessoas, para aquelas que um dia estiveram no meio de nós e se perderam, ou que nunca estiveram entre nós. Nós devemos buscar essas pessoas, pregar o Evangelho de Jesus Cristo e unidos demonstrar amor para
essas pessoas. Nós devemos resgatar o perdido, ou seja, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A ovelha, ela é um animalzinho que facilmente se perde. De certa forma, é um bichinho burro. A ovelha, ela logo perde o seu caminho se não tiver um pastor guiando as ovelhas. Então Jesus Cristo vem trazer esta parábola para nos dizer que devemos ajudar uns aos outros, devemos guiar uns aos outros, mostrar o caminho certo um para os outros, e não ficar apenas na nossa zona de conforto, ficar estagnados, pensando eu sou salvo, então está tudo bem. Não é essa maneira que Jesus quer que a gente viva. Jesus quer que a gente vá pregar o Evangelho para outras pessoas, porque essa é a missão que Ele nos deu, demonstrar o amor de Cristo para todos. A missão da igreja então é refletir o coração desse pastor, que deixou as 99 ovelhas para buscar aquela que havia se perdido. Nossa missão é pregar o Evangelho de Cristo. Devemos ser crentes ativos nesta missão. Nesses dois versículos, versículos 13 e versículo 4, nós podemos ver pelo menos 2 pontos aqui para refletirmos nesta noite. Primeiro, temos o valor de cada pessoa. Cada pessoa é importante para Deus e cada pessoa deve ser importante para nós também, porque traz aqui a ideia de Jesus Cristo, que o bom pastor, ele foi buscar ali aquela ovelha que havia se perdido. Ele tinha 99 ovelhas, mas aquela ovelha perdida era importante para ele. E se cada pessoa deve ser importante para nós, não desprezarmos uma pessoa porque não temos tanta afinidade com ela, ou talvez porque não fomos com a cara dela, ou porque não gostamos tanto dela, mas devemos buscar ela, porque Deus se importa com todos, sem exceção. Deus se importa com todas as pessoas. E outro segundo ponto aqui que a gente vê é o esforço pela unidade do povo de Deus. O pastor ele não mede esforços para buscar aquela ovelha perdida. Ele queria ter todas as ovelhas consigo. Ele já tinha 99, mas aquela ovelha era importante, porque ele queria a união. E assim nós devemos buscar a união do povo de Deus, não criar todas as separações entre nós, mas quebrar todo o muro de separação, para buscar a comunhão dos irmãos em Cristo Jesus Cristo. Devemos nos empenhar efetivamente para não criar muros entre nós, mas criar pontes entre nós, onde podemos nos comunicar, podemos ter comunhão, mesmo com diversas opiniões muitas vezes diferentes que nós temos. E a segunda lição aqui da ovelha perdida que nós podemos ver é que nós devemos demonstrar amor. Então demonstre amor. Os versos 5 e 6 dizem o seguinte, aqui de Lucas 15: e quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O bom pastor pega a sua ovelha e coloca sobre os ombros, mostrando o cuidado, mostrando o amor que ele tinha por aquela ovelha. E nesse sentido nós devemos demonstrar amor para as outras pessoas, no sentido de apoiar e suportar, ser suporte para os outros quando estão em dificuldades. Nós vivemos em tempos tão difíceis, com tantos problemas do dia a dia que nós enfrentamos, que às vezes parece que estão completamente insolúveis. E nossos irmãos em Cristo também passam por os mesmos problemas. Nós não somos uma ilha sozinhos de problemas conosco apenas. Todos nós, sem exceção, temos dificuldades, problemas no dia a dia. E o que nós devemos fazer em relação a isso? Devemos nos importar uns com os outros. Então mande mensagem para outras pessoas, mande um versículo bíblico, se interesse por outras pessoas, busque saber como estão os outros, demonstre que você se importa com outra pessoa, que ela não está sozinho. Talvez uma mensagem no WhatsApp que você envie para outra pessoa, vai mudar o dia dela, uma mensagem de Deus dizendo que Deus ama ela, que Deus cuida dela.
Não se importe com as pessoas, entre em contato com elas, queira saber como elas estão. Demonstre o amor de Cristo por ti, nas outras pessoas também. E essa alegria que encontrar a ovelha perdida mostra também a celebração que nós devemos ter em comunidade. Devemos amar e se alegrar um com os outros. Cada pessoa tem um valor inestimável diante dos olhos de Deus. Deveria ter diante dos nossos olhos também. Devemos amar apesar das diferenças que nós temos. Este amor de Deus para conosco, que se entregou na cruz para nos salvar, que morreu, que ressuscitou no terceiro dia, é o amor radical que Ele exige de cada um de nós. Muitas vezes nós ficamos aprisionados nas nossas próprias dificuldades, e cada um sabe as dificuldades que enfrenta, cada um sabe os problemas que enfrenta. Eu não sei todos os seus problemas, não sei todas as questões que afligem a sua alma, a sua mente. Talvez dia a dia há um leão a ser morto, a ser matado, como nós falamos, porque todos nós temos desafios nos dias atuais. Mas mesmo assim nós devemos demonstrar amor e carregarmos os fardos uns dos outros. Porque se aliviarmos o fardo uns dos outros, nosso fardo também se tornará mais leve. Porque vai ter alguém que está cuidando de nós também. A ideia é que cada um cuide dos outros, mas nós temos cuidado pelos outros também. Então que esse cuidado comece por nós, por cada um que está aqui nesta noite. Se importe com os outros, se importe com aquele que está perdido. Fale de Jesus para ele, e se importe com aquele que está na igreja também, com aquele que está dentro dos caminhos do Senhor, para ajudá-lo em suas aflições. Quão mais fácil seria as nossas vidas se nós cuidássemos uns dos outros. Mas infelizmente, a maioria das pessoas cuida apenas de si, ou de uma ou outra pessoa que está em sua volta, mas pouco se importa com as pessoas em geral. Que não sejamos assim, que busquemos as pessoas, que amemos aos outros, demonstremos amor e cuidado. Assim teremos uma igreja cada vez mais saudável, cada vez mais dentro da vontade de Deus, se cuidarmos um dos outros. Este amor que devemos ter. Nesses versos 5 e 6, devem ver dois pontos importantes, que é da responsabilidade coletiva. É o primeiro ponto. A parábola sugere que todos nós temos um papel importante no cuidado mútuo, na busca da unidade. Há uma responsabilidade que Cristo nos entregou de cuidarmos uns dos outros. Isso não é apenas uma ideia de união, uma ideia filosófica de amor. É o que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer de cada um de nós aqui nesta noite, que demonstremos amor. Segundo ponto, a gente pode ver o compromisso com o amor e o perdão. Mas tantas vezes é difícil perdoar uns aos outros, os males que cometeram contra nós. Mas Deus deseja que demonstremos esse amor e esse perdão para as outras pessoas, assim como Deus perdoa a nós. Quão miseráveis pecadores nós somos, como nós pecamos todos os dias, mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus perdoa a nós. Então quem somos nós para não perdoar as outras pessoas? Seremos nós maiores do que Deus para dizer Deus pode perdoar, mas eu não posso perdoar? Nós não temos esse direito, sequer podemos dizer isso. Nós devemos perdoar assim como nos amou. O perdão que Deus nos quer é acima da média das pessoas. As pessoas estabelecem regras para poder perdoar. Nós não podemos estabelecer regras para o perdão. O perdão deve partir de nós, porque somos salvos por Jesus Cristo. Porque somos filhos de Deus. E a terceira lição da parábola da ovelha perdida é: alegre-se com o convertido. O verso 7 diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Irmãos, aqui Jesus está enfatizando o valor do arrependimento e da alegria divina com aquele pecador que se arrepende. É uma gigantesca festa no céu por um só pecador que se arrependeu. Quando Jesus contou esta parábola aqui para aqueles religiosos da época, estavam juntos, ali também miseráveis, pecadores, que talvez pouco conheciam do amor de Deus. E ele está falando para esses religiosos: olha, vocês estão criando separações tolas, vocês estão criando divisões tolas, divisões que eu nunca estabeleci, porque eu amo aqueles pecadores também, e aqueles eu quero salvar, a minha graça veio para eles também. E quando nós criamos todas as divisões dentro de nós, seja nós como congregação, ou como igreja de Cristo, ou dentro do próprio nosso coração, quando há divisões, nós não demonstramos o amor de Deus para com os outros, e nós somos como aqueles religiosos da época, que queriam salvação somente para si mesmo. Mas Jesus Cristo diz: acabe com todas as divisões, quebre esses muros, e ame as outras pessoas, e se alegre com as outras pessoas, quando eles se entregarem a vida a Jesus Cristo. Que nosso foco seja pregar o Evangelho e se alegrar com o pecador que se arrepende. Irmãos, quantas pessoas passaram por aqui, que não estão mais aqui, ou passaram por outras igrejas, estão afastadas das igrejas, e que nós estamos fazendo para trazê-las de volta ao reino de Deus? Nós estamos fazendo para trazê-las de volta à comunhão com a congregação, ou com qualquer igreja. Mas a gente pede esforços para muitas coisas em nossas vidas. Às vezes para ver um futebol, às vezes para ver um filme, às vezes para sair meio chuva, para fazer qualquer tipo de compromisso que nada tem a ver com Deus. Mas não aplicamos esforços para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Se está chovendo, eu já não vou sair de casa, não me importar com o outro. Já não quero estar mais congregando aqui porque está frio demais para fazer isso. Mas não medimos esforços para sair mais chuva, para satisfazer os prazeres nossos. Ou com vergonhoso deveríamos estarmos, com vergonha deveríamos estarmos, de colocarmos outras prioridades acima do reino de Deus. Deus quer que Ele seja em primeiro lugar em nossa vida. Isso é estar com Deus em todos os lugares, fazer a vontade de Deus em todos os lugares. E há uma série de questões na Bíblia que demonstram a vontade de Deus. É amar os outros, é cuidar dos outros, é pregar o Evangelho para as outras pessoas, é congregar como igreja também, de isso em Hebreus. Deus quer que nós estejamos como igreja reunidos. E isso glorifica a Deus, estar unidos aqui como igreja, para que possamos viver esse Evangelho de Jesus Cristo. Não colocar empecilhos, vamos colocar todos empecilhos. Aqui nós temos esta alegria demonstrada com o pecador que se arrepende, com a ovelha perdida, com a dracma perdida na outra parábola, com o filho perdido na parábola que vem depois, porque Deus se alegra com as pessoas quando elas vão até eles. Então não devemos medir esforços para isso. Os 99 justos, aqui que a parábola se refere, que não precisam de arrependimento, são aqueles religiosos da época, que não eram justos, mas aos seus próprios olhos eles não precisavam de arrependimento. Então Jesus está olhando para eles: olha, vocês são esses 99, que se acham justos, mas não o são. Vocês também estão precisando se arrepender e voltar, ir até Jesus Cristo, se entregar a eles. E a ovelha perdida representa aquele que está longe de Deus. O pastor aqui representa o próprio Deus que veio buscar a ovelha perdida. E a nossa atitude é essa: buscar aquele que se perdeu. E se alegrar quando aquela pessoa é encontrada, se alegrar com o avanço do reino de Deus, celebrar a conversão, celebrar a restauração de vidas, de pessoas que estão desviadas para que o Senhor nos volte. Devemos celebrar isso. Devemos celebrar a restauração. E muitas vezes as pessoas, pela sua própria ganância,
de querer ter mais, de ser superior aos outros, pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio ego, tem dificuldades em celebrar, em se alegrar com a vitória das outras pessoas. Às vezes a pessoa conseguiu, por exemplo, comprar um carro melhor, mas ao invés de se alegrar com isso, você fica triste com isso, porque olha que agora fulano tem um carro melhor do que o meu, como eu vou ficar? Mas que nós possamos nos humilhar, dizer que bom que ele está melhor, que bom que a pessoa está melhor do que eu, se alegrar com a vitória dos outros. Isso que Cristo quer de nós, demonstrar alegria com as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas, através das suas conquistas, sejam muito maiores do que nós devemos alegrar, porque isso nos coloca em posição de humildade, de servos, que é o que Deus quer de nós. Sejamos servos humildes e felizes com aqueles que conquistam as suas vitórias. E aqui, principalmente na parábola, felizes com aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo. E por isso, ainda mais, devemos nos empenhar em buscar o perdido. Porque quando ele é achado, há alegria no céu, assim como deve haver alegria aqui na terra. Portanto, irmãos, basta, chega, acaba de ser tolas divisões. Não devemos nos dividir, não importa qual seja a razão. Nós devemos buscar a unidade do povo de Deus. E é isso que a parábola vem trazer para aqueles religiosos da época. E essa mensagem é tão atual, porque muitas vezes os religiosos no dia de hoje se dividem por tantas bobagens e não pregam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Como é triste nós estarmos nossas próprias verdades. Esquecemos que aquela pessoa conhece Jesus Cristo e vai para o inferno. Nós conhecemos a verdade de Jesus Cristo e não pregamos para os outros. Como é triste, irmãos, ver que a igreja de Jesus Cristo muitas vezes se acomodou. Irmãos, a nossa missão como igreja é viver e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que façamos isso. Irmãos, na Bíblia não existe a oração do Pai meu, existe a oração do Pai nosso. E quem é esse nós? São nossos irmãos. E quem são nossos irmãos? São os crentes em Jesus Cristo. É nosso Pai. Então, por que não viver como irmãos? Por que não buscar a unidade? Por que não proclamar o Evangelho de Cristo para que essa família aumente? Ou como egoísta muitas vezes nós somos e não olhamos para o que Cristo quer de cada um de nós. Que essas barreiras em nossos corações muitas vezes tão duros sejam quebradas para vivermos para Cristo Jesus. Em resumo, o que a parábola aqui nos ensina? Nos ensina sobre o coração compassivo de Deus, que quer salvar a humanidade, que busca a pessoa perdida e se alegra intensamente com a salvação dessa pessoa perdida. E é isso que nós devemos viver, buscar e se alegrar aquele que está perdido. Que possamos ser fiéis nesta missão. 3 lições que nós vemos aqui nesta parábola. Primeiro, resgate o perdido. O que é resgatar o perdido? É falar de Jesus Cristo para ele. A tempo e fora de tempo, não deixe de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A segunda lição, demonstre amor. Talvez nos dias atuais se perdeu a ideia do que é amor. Se fala de tantas formas de amar, mas amar verdadeiramente parece que as pessoas não amam mais, não se entregam mais uma pelas outras. Se fala tanto amor nas redes sociais, de tantas formas. Mas o amor radical que Cristo nos pede não habita no coração da grande maioria das pessoas. Mas que nós sejamos diferentes e demonstremos esse amor radical de Jesus para com os outros. Terceira lição, alegre-se com o convertido. Alegre-se com aquele que se entrega a Jesus Cristo. Não somente na entrega, mas toda e qualquer vitória que a pessoa tenha. Se alegre com essa pessoa. Irmãos, o que nós pretendemos ser como igreja? O que nós pretendemos ser como congregação batista aqui em Caçapava do Sul? Só conseguiremos ser uma verdadeira igreja de Jesus Cristo
se formos de fato irmãos em Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Não é que nós não sejamos irmãos, nós somos irmãos de Jesus Cristo, mas muitas vezes as pessoas não vivem como se fosse uma realidade em suas vidas, não cuidam uma das outras como se fosse de fato o que Deus ensinou para nós. A teologia não sai da cabeça e entra no coração, fica somente algo teórico, mas que entendemos que como congregação batista deve ser uma congregação, uma família por amor. O slogan da igreja não está por acaso, deve ser verdadeiro, é uma família por amor a Deus, por amor uns aos outros também. Que Deus seja louvado porque Ele fez ali na cruz por cada um de nós e por aquilo que ainda faz em nossas vidas. Que Deus seja louvado em todos os momentos da nossa vida, que podemos olhar para essa parábola e ver o que nós precisamos mudar, mas também ver o quão maravilhoso o nosso Deus é, o quão maravilhoso Ele é a ponto de se entregar por nós que estávamos perdidos e fomos encontrados. A gente não merecia a salvação porque não queríamos Deus, mas Deus quis nos amar. Deus escolheu nos amar, escolheu nos salvar, e deve trazer alegria e dizer: Deus, muito obrigado por ter salvo minha vida. E essa alegria deve transbordar nossos corações para as outras pessoas também. Que essa seja nosso modo de viver. Mas eu queria pedir para que cada um que está aqui nesta noite, nessa semana, mande pelo menos para uma pessoa que não está mais congregando ou que nunca congregou aqui. Mande uma mensagem, queira saber como ela está, se importe com ela, pelo menos com uma pessoa essa semana, entre em contato com ela e pergunte como ela está, se importe com ela, demonstre o amor de Cristo com ela. Quão bom será ter essa pessoa aqui entre nós. E essa tarefa está incumbida não a anjos, mas a nós, que devemos procurar aquele que está perdido. Então, durante essa semana, pelo menos uma pessoa, seria bom para um monte de pessoas, mas busque pelo menos uma pessoa que se perdeu de alguma maneira, ou esteve na congregação, não está mais, ou nunca esteve entre nós. Busque essa pessoa. Fale de Cristo, convide para estar no próximo domingo aqui conosco também. Então, faça esse desafio, cumpra esse desafio, esse é o meu apelo. Viva o amor de Jesus Cristo na prática. Vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu morreu na cruz para nos dar tão grande salvação. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui esta noite, Senhor, que dispôs o seu tempo para estar aqui, Senhor, congregado como irmão, Senhor. Realmente muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Eu te peço que fale com cada um que está aqui nesta noite, Senhor, para que esse amor e essa vontade de estar unidos com o irmão seja cada vez mais forte, Senhor. Para estarmos juntos aqui todos os domingos, quarta-feira, sábado, seja o dia que for, como irmãos em Cristo, e buscarmos outras pessoas que estão longe de Ti, Senhor. Pai, trabalha nossos corações, tantas vezes duros, egoístas, Senhor, gananciosos, Senhor, que querem coisas somente para nós mesmos, que querem soluções para nossos próprios problemas apenas. Mas trabalha os corações para olharmos para o lado e vermos que os outros também precisam de solução para os seus problemas. E nós sejamos essas pessoas que levam a solução. Não importa qual seja, Senhor. Trabalhe em nós para amarmos mais, para cuidarmos mais, para perdoarmos mais. Pai, eu te peço que esse momento derruba todo e qualquer tipo de separação que possa haver no meio do Teu povo, Senhor, para sermos mais unidos, Senhor, pregar o Teu Evangelho de Cristo, Senhor, e ver o Teu reino crescer, e se alegrar com o Teu reino crescer. É o que eu te peço, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.